Meus irmãos, presta atenção. Uma vez um pastor evangélico muito consagrado a Deus, a quem eu respeito muito, me disse: mas Rodrigo, Deus tem de tirar o seu povo da terra antes que venha a grande tribulação. Veja, a história sagrada ensina que em todos os tempos, era ele argumentando, em todos os tempos de juízos divinos sobre as civilizações, Deus sempre livrou seus fiéis. Livrou Noé do dilúvio, livrou a Ló da destruição de Sodoma, livrou a Israel das 10 pragas que atribularam o Egito e prometeu livrar a sua igreja na hora daquela tentação que há de vir sobre toda a terra. Ele então citou Apocalipse capítulo 3, verso 10, que diz: eu te guardarei na hora da provação. Mas espere um pouco. Eu falei para ele então: pastor, guardar é proteger, não é retirar de um lugar para o outro. Em nenhum desses textos que você citou, Deus arrebatou o seu povo para não sofrer o juízo. Pelo contrário, ele os protegeu, mas não os tirou. Jesus mesmo orou ao Pai: não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Veja, Noé estava protegido dentro da arca, mas permaneceu em meio ao dilúvio. Ló foi tirado pelos anjos, porém correndo em meio ao fogo que caía, e ele não foi arrebatado secretamente. Os hebreus, é claro, foram poupados das pragas no Egito, mas continuavam na terra de Faraó enquanto as pragas caíam. Com muito respeito pelos que pensam diferente, eu digo que não vejo na Bíblia Sagrada nenhuma passagem que ensine claramente a volta de Jesus em 2 estágios, um secreto, o outro visível. Meus irmãos, é o mesmo que eu entendi da palavra, né, meus irmãos? Assim, não querendo ser melhor que os outros, entender melhor que as pessoas, mas para mim a palavra está bem clara, né? Não existe nenhuma passagem que diz claramente que Jesus irá tirar as pessoas antes da grande tribulação. Não existe. Então, como ele explicou, ele pode explicar melhor, né? Porque eu já fiz um vídeo falando sobre isso, sobre guardar na grande tribulação. Então, nós não sofreremos a ira do Senhor, nós sofreremos a perseguição do anticristo, mas Deus vai nos guardar, como ele fez com todo esse, e contra as pragas que vai vir, né? Como está na palavra. Na palavra diz que é para atingir somente aquelas pessoas que receberam a marca da besta. Entendeu? Então, assim, nós temos que ler a Bíblia, meditar na palavra do Senhor, pedir entendimento e discernimento ao Espírito Santo. Na palavra não diz que o Senhor irá arrebatar a igreja antes da grande tribulação. Muito pelo contrário. Na palavra do Senhor, em Mateus 24, diz que depois da grande tribulação, aí sim Jesus irá vir buscar a igreja. Lê todo o contexto de Mateus 24, meus irmãos. Nós temos que buscar o entendimento do Senhor. Não é você ler por ler e pegar só um trechinho, como diz a palavra, guardar, e para isso já servir para todos, né? Para tudo, né? Tipo, já levar e não sofrer. E eu não consigo entender porque esse povo tem tanto medo, né? Todos os apóstolos do nosso Senhor, todos os profetas passaram por tudo isso. E todos morreram pelo nome do nosso Senhor e não negaram o nome do nosso Senhor. Qual é a diferença deles para todos nós aqui? E outra, somos todos pecadores. Somos todos pecadores, meus irmãos. Nós vamos ser provados para ser aprovados. Nós vamos ser lavados, branqueados, entendeu? Isso diz em Daniel. Então, assim, nós temos que ler a palavra e procurar entendimento com o Senhor, para depois não ficar nesse pensamento e quando chegar no momento não estar preparado. Nós temos que estar preparados e firmes na presença do nosso Senhor. Amém? Deus abençoe a todos.